E se eu te dissesse que existe uma tecnologia capaz de gerar energia limpa e ilimitada por milhões de anos? Uma tecnologia que poderia acabar definitivamente com nossa dependência do petróleo e revolucionar completamente o futuro da humanidade? Hoje você vai descobrir como os cientistas estão literalmente tentando capturar o poder do Sol aqui na Terra. E por que essa descoberta pode ser a mais importante da história humana. Prepare-se para uma jornada fascinante pelo mundo da fusão nuclear, onde a ficção científica está se tornando realidade diante dos nossos olhos. Você nunca mais vai olhar para o Sol da mesma forma. Fique até o final, porque vou revelar quando essa tecnologia revolucionária chegará às nossas casas. E prepare-se para se surpreender com o que está acontecendo neste exato momento. Mas antes de mergulharmos nessa revolução energética, deixe-me fazer uma pergunta que vai mudar sua perspectiva sobre energia para sempre. Você já parou para pensar de onde vem toda a energia que move nosso planeta? A resposta vai te deixar impressionado e é exatamente por isso que a fusão nuclear é tão revolucionária. Neste exato momento, enquanto você assiste este vídeo, nosso planeta consome uma quantidade absurda de energia. Estamos falando de mais de 28 mil terawatts-hora por ano. Para você ter uma ideia, isso é energia suficiente para alimentar 200 bilhões de casas brasileiras durante um ano inteiro. Mas aqui está o problema que poucos param para pensar. Mais de 80% de toda essa energia ainda vem de combustíveis fósseis. Petróleo, carvão e gás natural que estão literalmente destruindo nosso planeta. E pior ainda, um dia vão acabar. E quando isso acontecer, o que faremos? Cada segundo que passa, essas fontes de energia despejam milhões de toneladas de dióxido de carbono na nossa atmosfera. O resultado? Mudanças climáticas extremas, derretimento das calotas polares e um futuro incerto para as próximas gerações. Mas, e se existisse uma solução que pudesse resolver todos esses problemas de uma só vez? Uma fonte de energia tão poderosa que uma única usina poderia alimentar cidades inteiras sem produzir um grama sequer de poluição? É exatamente isso que cientistas do mundo inteiro estão tentando alcançar há mais de 70 anos. Eles olharam para cima, observaram o Sol e fizeram uma pergunta revolucionária. Como essa estrela consegue produzir energia limpa e ilimitada há bilhões de anos? E mais importante ainda, será que conseguimos replicar esse processo aqui na Terra? A resposta para essa pergunta pode mudar tudo o que conhecemos sobre energia. Imagine por um momento um mundo onde cada casa, cada fábrica, cada cidade fosse alimentada por energia completamente limpa e praticamente infinita. Um mundo onde não precisaríamos mais extrair petróleo, queimar carvão ou depender de recursos que estão acabando. Esse mundo não é mais ficção científica. Ele está sendo construído neste exato momento em laboratórios ao redor do globo. E o que esses cientistas descobriram vai te deixar de queixo caído. Prepare-se para conhecer a tecnologia que pode salvar nosso planeta. Você sabia que praticamente toda a energia que usamos na Terra vem originalmente do Sol? Isso mesmo, até mesmo o petróleo e o carvão são energia solar armazenada há milhões de anos. Mas o que torna o Sol tão especial? Como uma estrela consegue produzir mais energia em um segundo do que toda a humanidade consumiu em toda a sua história? Prepare-se para números que vão explodir sua mente. O Sol produz 380 septilhões de watts de energia a cada segundo. Para você entender essa quantidade absurda, é como se fossem 3,8 vezes 10, elevado à 26ª potência, lâmpadas de 100 watts ligadas ao mesmo tempo. E o mais incrível, apenas uma pequena fração dessa energia chega até nós, mas ainda assim, é 10 mil vezes mais do que toda a humanidade consome. Mas, como o Sol consegue produzir toda essa energia? A resposta está no coração da estrela, onde acontece um processo chamado fusão nuclear. Imagine bilhões de átomos de hidrogênio sendo esmagados uns contra os outros sob uma pressão e temperatura inimagináveis. Estamos falando de 15 milhões de graus Celsius e uma pressão 250 bilhões de vezes maior que a pressão atmosférica da Terra. Nessas condições extremas, algo mágico acontece. Quando 4 átomos de hidrogênio se fundem, eles se transformam em um átomo de hélio. Mas aqui está o segredo que Einstein descobriu com sua famosa equação, I igual a mc². Durante essa transformação, uma pequena quantidade de matéria simplesmente desaparece e se transforma em uma quantidade gigantesca de energia pura. A história da fusão nuclear na Terra começou em 1938, quando os cientistas descobriram que era possível replicar o processo que acontece no Sol. Mas havia um problema gigantesco. Como criar na Terra as mesmas condições extremas que existem no núcleo de uma estrela? Como alcançar temperaturas de 100 milhões de graus Celsius e manter essa energia controlada sem que ela destrua tudo ao redor? Essa pergunta atormentou os cientistas por décadas e levou a algumas das descobertas mais fascinantes da história da ciência. Imagine tentar segurar o Sol em suas mãos. Essa é basicamente a tarefa que os cientistas enfrentam com a fusão nuclear.
Eles precisam criar um plasma mais quente que o núcleo do Sol e mantê-lo estável por tempo suficiente para que a fusão aconteça. Qualquer material conhecido se desintegraria instantaneamente nessas temperaturas. Então, como resolver esse problema aparentemente impossível? A resposta veio de uma descoberta brilhante. Se não podemos usar paredes físicas para conter o plasma, por que não usar campos magnéticos? Os cientistas descobriram que poderiam criar uma espécie de garrafa magnética invisível, capaz de manter o plasma suspenso no ar sem tocar em nada. Nasceu assim o conceito do tokamak, uma máquina revolucionária em formato de rosquinha, que usa campos magnéticos superpoderosos para confinar o plasma. Mas construir essa tecnologia provou ser um dos maiores desafios de engenharia que a humanidade já enfrentou. Por mais de 50 anos, cientistas de dezenas de países trabalharam incansavelmente para dominar a fusão nuclear. Cada experimento trazia novas descobertas, mas também novos desafios. O plasma era instável, os campos magnéticos precisavam ser perfeitos, e a energia necessária para iniciar a reação era enorme. Muitos começaram a duvidar se a fusão nuclear seria possível. Alguns até brincavam dizendo que a fusão nuclear era a energia do futuro e sempre seria. Mas então, algo extraordinário começou a acontecer. Dezembro de 2022 será lembrado para sempre como um marco na história da humanidade. Pela primeira vez na história, cientistas conseguiram algo que parecia impossível. No Laboratório Nacional Lawrence Livermore, na Califórnia, uma equipe de pesquisadores alcançou o que chamamos de ignição por fusão. Eles conseguiram produzir mais energia através da fusão nuclear do que a energia que foi necessária para iniciar a reação. Era a prova definitiva de que a fusão nuclear controlada é possível. Os números desse experimento são absolutamente impressionantes. Os cientistas dispararam 192 lasers simultaneamente contra uma cápsula minúscula, contendo combustível de fusão. Em menos de 1 bilionésimo de segundo, eles conseguiram recriar as condições do núcleo do Sol aqui na Terra. O resultado? 3,15 megajoules de energia produzida usando apenas 2,05 megajoules de entrada. Mas a fusão por confinamento inercial não é a única abordagem que está revolucionando o campo. Do outro lado do mundo, o projeto ITER, na França, está construindo o maior reator de fusão por confinamento magnético já criado. Com um investimento de mais de 20 bilhões de dólares e a colaboração de 35 países, o ITER promete produzir 500 megawatts de energia de fusão usando apenas 50 megawatts de entrada. Isso representa um ganho de energia 10 vezes maior que qualquer experimento anterior. E quando estiver funcionando, será capaz de alimentar uma cidade de 200 mil habitantes com energia completamente limpa. Mas talvez, o mais emocionante seja o que está acontecendo no setor privado. Empresas como Commonwealth Fusion Systems, TEI Technologies e Helion Energy estão desenvolvendo reatores de fusão menores e mais eficientes. A Commonwealth Fusion, por exemplo, está usando supercondutores de alta temperatura para criar campos magnéticos 20 vezes mais poderosos que os reatores tradicionais. Isso significa que eles podem construir reatores muito menores que ainda assim produzem a mesma quantidade de energia. E o mais incrível, eles prometem ter o primeiro reator comercial funcionando até 2030. Estamos falando de apenas 6 anos a partir de agora. Agora você deve estar se perguntando, mas afinal, como exatamente funciona a fusão nuclear? Vamos começar pelos ingredientes básicos. O combustível mais comum para a fusão é uma mistura de deutério e trítio, 2 isótopos do hidrogênio. O deutério pode ser extraído da água do mar, e existe em quantidade praticamente infinita. Já o trítio pode ser produzido a partir do lítio, outro elemento abundante na Terra. Para que a fusão aconteça, precisamos aquecer esses combustíveis a temperaturas inimagináveis. Estamos falando de mais de 100 milhões de graus Celsius, 6 vezes mais quente que o núcleo do Sol. Nessas temperaturas extremas, os elétrons se separam completamente dos núcleos atômicos, criando o que chamamos de plasma. É nesse estado que a mágica da fusão pode acontecer. Mas manter o plasma estável nessas temperaturas é como tentar equilibrar uma bola de sabão em uma tempestade. Quando 2 núcleos de deutério e trítio finalmente se chocam com energia suficiente, eles se fundem formando um núcleo de hélio e liberando um nêutron de alta energia. Essa reação libera 17,6 megaelectronvolts de energia, uma quantidade impressionante para uma reação envolvendo apenas 2 átomos minúsculos. Para você ter uma ideia, 1 grama de combustível de fusão produz a mesma energia que 11 toneladas de carvão. Mas como transformamos essa energia em eletricidade que podemos usar? Os nêutrons de alta energia produzidos pela fusão colidem com as paredes do reator, aquecendo um fluido refrigerante. Esse calor é usado para produzir vapor, que move turbinas conectadas a geradores elétricos. É basicamente o mesmo princípio das usinas térmicas tradicionais, mas usando a energia mais limpa e poderosa do universo.
As vantagens da fusão nuclear são simplesmente revolucionárias e vão muito além do que a maioria das pessoas imagina. Primeiro, a fusão não produz absolutamente nenhum gás de efeito estufa durante a operação. Zero emissões de carbono, zero poluição do ar, zero resíduos tóxicos. E diferente da fissão nuclear tradicional, a fusão não pode causar acidentes catastróficos como Chernobyl ou Fukushima. Se algo der errado, a reação simplesmente para instantaneamente. Segundo, o combustível para a fusão é praticamente infinito. O deutério pode ser extraído da água do mar, e os oceanos contêm combustível suficiente para alimentar a civilização humana por bilhões de anos. Imagine nunca mais se preocupar com crises energéticas, guerras por recursos ou flutuações no preço do petróleo. Com a fusão, cada país poderia ser energeticamente independente. Uma única usina de fusão poderia operar por décadas, usando apenas alguns quilos de combustível extraído da água do mar. Terceiro, a densidade energética da fusão é absolutamente impressionante. Uma usina de fusão do tamanho de um estádio de futebol poderia produzir energia suficiente para alimentar uma cidade de 1 milhão de habitantes. Compare isso com fazendas solares que precisam de centenas de quilômetros quadrados para produzir a mesma quantidade de energia. A fusão é a fonte de energia mais compacta e eficiente que conhecemos. Quarto, diferente da energia solar e eólica, a fusão funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, independente do clima ou da hora do dia. Não precisamos nos preocupar com dias nublados, noites sem vento ou variações sazonais. A fusão oferece energia de base confiável e constante, exatamente o que nossa civilização moderna precisa para funcionar sem interrupções. Mas não vamos romantizar a situação. A fusão nuclear ainda enfrenta desafios técnicos enormes que precisam ser superados. Manter um plasma estável a 100 milhões de graus por períodos prolongados continua sendo uma das tarefas mais difíceis da engenharia moderna. Qualquer instabilidade pode fazer o plasma se dissipar instantaneamente, interrompendo a reação. Outro desafio gigantesco são os materiais. Os nêutrons de alta energia produzidos pela fusão bombardeiam constantemente as paredes do reator, causando danos estruturais ao longo do tempo. Precisamos desenvolver materiais super resistentes que possam suportar essa radiação intensa por décadas sem se deteriorar. Cientistas estão trabalhando em ligas especiais e materiais compostos que possam resistir a essas condições extremas. Mas ainda é uma área de pesquisa ativa, e claro, existe a questão dos custos. Construir reatores de fusão ainda é extremamente caro, com projetos como o ITER custando dezenas de bilhões de dólares. Mas aqui está uma perspectiva interessante. Quando consideramos os custos ambientais e sociais dos combustíveis fósseis, incluindo mudanças climáticas, poluição do ar e problemas de saúde, a fusão pode ser muito mais econômica a longo prazo. Além disso, conforme a tecnologia amadurece e a produção em massa começa, os custos tendem a cair drasticamente, como aconteceu com computadores, telefones celulares e painéis solares. Então, quando exatamente a fusão nuclear chegará às nossas vidas? As previsões mais otimistas apontam para a década de 2030, como o momento em que veremos os primeiros reatores comerciais em operação. O ITER deve começar seus primeiros experimentos com plasma em 2025, e se tudo correr bem, demonstrará a viabilidade comercial da fusão até 2035. Enquanto isso, empresas privadas como a Commonwealth Fusion prometem ter protótipos funcionando ainda mais cedo. Mas imagine como será o mundo quando a fusão se tornar realidade. Energia abundante e barata transformará completamente nossa sociedade. Poderemos dessalinizar água do mar em escala massiva, acabando com a escassez de água potável. A produção de hidrogênio verde se tornará economicamente viável, revolucionando o transporte e a indústria. Até mesmo projetos aparentemente impossíveis, como capturar dióxido de carbono diretamente da atmosfera em escala industrial, se tornarão realidade com energia abundante e barata. E não para por aí. A fusão nuclear também revolucionará a exploração espacial. Naves espaciais movidas por fusão poderão viajar muito mais rápido e mais longe que qualquer tecnologia atual. Viagens para Marte que hoje levariam 9 meses poderiam ser reduzidas para apenas algumas semanas. A colonização do sistema solar deixará de ser ficção científica para se tornar uma possibilidade real. Pense nas implicações geopolíticas dessa transformação. Países que hoje dependem da exportação de petróleo precisarão reinventar completamente suas economias. Por outro lado, nações que investirem pesado em tecnologia de fusão se tornarão as novas superpotências energéticas. A democratização da energia através da fusão pode reduzir desigualdades globais e dar a países em desenvolvimento acesso à energia limpa e abundante. Estamos falando de uma transformação tão profunda quanto a Revolução Industrial, mas acontecendo em décadas ao invés de séculos. E o mais incrível é que essa revolução já começou. Então chegamos ao final desta jornada fascinante pelo mundo da fusão nuclear. Hoje você descobriu como os cientistas estão literalmente capturando o poder do Sol aqui na Terra.
Você viu como essa tecnologia pode resolver os maiores desafios energéticos da humanidade e abrir caminho para um futuro de abundância e sustentabilidade. A pergunta não é mais se a fusão nuclear vai funcionar, mas quando ela transformará nossas vidas. E você? O que pensa sobre essa revolução energética que está acontecendo bem diante dos nossos olhos? Acredita que veremos carros movidos por fusão nuclear em nossas vidas? Ou talvez casas alimentadas por mini-reatores de fusão? Deixe sua opinião nos comentários, porque adoro saber o que vocês pensam sobre o futuro da tecnologia. Inscreva-se aqui no canal Grid Digital, curta o vídeo e compartilhe com amigos que amam curiosidades e tecnologia. Deixe seu comentário que iremos ler e lhe responder. E continue conosco para descobrir mais tecnologias que estão moldando o futuro da humanidade. Até a próxima!